Pai, seja convosco, povo do Eterno, povo do Altíssimo. Estamos vivendo uma fase, a fase da palavra que diz restauração. A palavra é restauração. A nossa mensagem é a mensagem apostólica, está ali no livro de Atos, capítulo 3, versículo 21 a 23. Ali nós lemos assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja cancelados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Ial, ou do Ialcha, do seu filho, o qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração. O nosso trabalho vai muitas vezes a favor e às vezes contra algumas opiniões seculares que nós temos ouvido. Iremos tratar de assuntos pertinentes à restauração. Algumas pessoas poderão não gostar de alguns temas que nós iremos trazer. Em um deles tem um tema, dos temas que tem que ser restaurado, são aqueles temas que o Criador designou que fosse pregado, entregou aos profetas. E existem pessoas hoje que querem servir o seu evangelho e não o evangelho eterno. O evangelho eterno é aquele que vem do eterno. No livro de Apocalipse 14:6 fala bem assim: eis que vejo um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar a todas as nações, tribo, língua e povos. Então esse evangelho eterno que tem que ser pregado é o evangelho que foi pregado também pelos apóstolos. É o evangelho também que foi anunciado pelos profetas. Nós estamos vivendo uma época, hoje em dia, de um grupo chamado desigrejados, que posta vídeos todo o tempo para trabalhar contra exatamente a obra do Pai na Terra. A obra do Pai na Terra é bem clara, o Criador é bem claro em dizer que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Veja bem, nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé, se afastarão da fé que uma vez foi entregue pelo Pai aos patriarcas e aos santos apóstolos. Alguns apostatarão, se desviarão dessa fé, por dar ouvido a espíritos enganadores. É interessante, a doutrina de demônios. Então, por isso, no livro de 1 Timóteo 4:1, está escrito assim: o Espírito expressamente diz, o Ruha expressamente diz, que nos últimos dias alguns apostatarão, se afastarão da fé, por dar ouvidos a espíritos enganadores. Ao ouvir alguns vídeos, ao assistir alguns vídeos, detectamos esse espírito de apostasia presente em um grupo chamado desigrejados. Os desigrejados, lembremos que o primeiro ser que se apostatou da fé foi o anjo caído, Satã. Lá no início você viu isso aí. Ele se apostatou do que? Das ordens, do que o Pai determinou. Ele quis criar o próprio reino dele e viver como ele queria. Algumas pessoas vão por essa linha de pensamento e vai contra o que o Criador determinou que fosse vivido e praticado para agradá-lo. E, de certa forma, nós estamos vendo que um grupo de desigrejados tem se formado. O espírito da apostasia vem operando desde os dias dos apóstolos. A apostasia, exatamente. O grupo de desigrejados já existia no passado. Ele é chamado desviado, é chamado apostatado. Essas pessoas, eles não querem viver a palavra como está escrita. Como está escrito. Alguns pegam assim, se aproveitam para contar testemunho de que saiu da igreja porque quis ajudar uma pessoa, porque pegou o dízimo que tinha e que tinha que devolver, que ele aprendeu pela palavra que tinha que devolver, mas aí o que aconteceu? Ele pega então agora e começa a praticar caridade com o dízimo que ele tem e ele acha que isso é do agrado do Criador. Mas é certo fazer isso? Veja bem, algumas pessoas prometem algo para o Pai, de repente ele promete um altar, ele promete, quem sabe, talvez ventiladores, ou talvez um ar-condicionado para a obra do Pai. Ele quer dar, mas aí também ele vai lá e pega o quê? Começa a guardar o seu dízimo em casa, começa a guardar o dízimo que ele deveria entregar e para comprar aquele bem. Então, meu querido, minha querida, preste bem atenção nisso. São testemunhos que já tenho ouvido, tá? De pessoas que pegou o dízimo e começou a ajudar pobres, começou a ajudar a viúva, começou a ajudar órfãos, pessoas que pegaram o dízimo e começaram a fazer isso, aquilo outro, e achou que estava certo. Quando corrigido, se sentiu mal e por isso
se afastou da igreja onde ele estava, congregava por esse motivo. Bem, a questão é, vamos analisar isso aí. Primeiro que a criatura, as escrituras falam para trazer o dízimo à casa do tesouro. Ela não manda o homem pegar o dízimo e fazer o que ele quer, mas sim trazer a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, o dízimo era para ser trazido à casa do tesouro. Era alimentos, cereais, sim, mas tinha valores embutidos, porque cada arroz e feijão, semente tem o seu valor. Então tem valor agregado, ou seja, é dinheiro também. Por mais que a pessoa fala, não, mas o dízimo não é, o dízimo era alimento, mas tinha que ser levado aonde? Na casa do tesouro. Se fosse feijão, era sacas e mais sacas de feijões, sacas e mais sacas de alimentos que era levado, que era colhido na terra e tirado a 10ª parte e entregue na casa do tesouro. Começa por aí a desobediência, é a pessoa lançar mão daquilo que não lhe pertencia. Isso vem acontecendo através do século, né? E por isso tem gerado essa polêmica. Era alimento? Era cereais? Era alimento, mas não era o quê? Não era alimento para si, era alimento para onde? Para que houvesse na casa do pai, era para que houvesse mantimento. A obra do pai, ela precisava ser mantida, porque tinham sacerdotes, tinham os líderes que deveriam se alimentar e viver daqueles mantimento. E isso, com certeza, quando se fazia uso indevido, gastava indevidamente aquele valor, então ele estava roubando o Criador. É assim que está escrito na palavra, em Malaquias capítulo 3, versículo 10 em diante. Então o que acontecia? O povo de hoje, tem surgido um povo que tem se rebelado contra o pai. Não é nem contra o dízimo, é contra o pai. Eu costumo dizer que é contra o pai, porque foi o pai que determinou que a 10ª parte da terra, a 10ª parte de tudo que produz a terra pertence a ele. Afinal, a terra é dele. A terra, a chuva, o ar que respiramos, tudo que há na terra, o oxigênio que respiramos, pertence ao pai. Ou então ele não teria direito a 10ª parte, que é o mínimo que ele pede para nós. A 10ª parte, ele pede a devolução. Dízimo não é pagamento, é devolução. Porque, veja bem, imagine agora um Criador, veja bem, o Criador criou todas as coisas e ele não recebe nada. Para ele não vai nada, ele quer que ele seja anunciado, ele quer que o seu nome seja pregado, ele quer que haja adoração a ele. Para isso acontecer, é necessário ser o quê? Mantimento na sua obra, para manter seus filhos, suas filhas que o adoram. Então algumas pessoas fecham os olhos para isso e acham que o povo que serve o Pai não merece alimentar-se daquilo que ele faz. Mas a palavra fala que o homem deveria comer do seu suor. Foi isso que ele disse para Adão. Ele disse, olha, do suor do seu rosto você comerá. Então o pai determinou que houvesse adoração a ele, que houvesse o quê? Que houvesse devolução da 10ª parte. Isso você lê lá no livro de Levítico 27 e 30, tá bom? É viviacro no hebraico, né? Hoje nós podemos dizer assim também. Então o que acontece aqui? A palavra está dizendo para nós que devemos entregar o que é do eterno. Então algumas pessoas pegam o que é do pai, né? Promete um ar-condicionado, uma oferta de um ar-condicionado, promete, quem sabe, talvez qualquer outra coisa, e vai lá e vai guardando o dízimo, vai guardando o dízimo, quando chega o tempo, ele vai e compra com aquele dinheiro. É o mesmo que você dá um presente para o seu pai com o próprio dinheiro dele. Ou seja, pega a visão, você compra um dinheiro, quer prometer um presente para o seu pai, para sua mãe, mas vai no salário do seu pai ou da sua mãe, no que pertence ao seu pai e sua mãe, usa o cartão dela, o crédito que ela tem, para dar um presente para ela mesma. Você deu o presente para ele mesmo ou você se equivocou? Então isso aconteceu no meu ministério um dia, quando uma pessoa prometeu dar um púlpito para a casa do pai. E então de repente eu percebi que ele já não era mais fiel como ele era antes. Ele pegou e começou então a fazer isso. Eu chamei e falei assim, vem cá, vamos conversar. Você prometeu o que para o pai? Eu prometi dar um púlpito para o meu pai. Então, você está dando um púlpito para o pai mesmo? Você tá dando mesmo? Ou você está dando do que é seu ou do que é dele? O irmão então falou, realmente eu entendi. A partir daquele dia o irmão se consertou e devolveu tudo aquilo que ele tinha e deu o púlpito para o pai do dinheiro dele. É muito importante você não dar para o pai o que é do seu dinheiro.
do que é seu, né? Você tem que dar do pai, você tem que dar do pai do que é seu e não do que é dele já. Você não pode lançar mão dos valores do pai, da casa do pai, para poder dar algo para o pai. Muitas pessoas têm feito isso e acham que tá certo, tá direito, tá correto. Então o seu filho quer te dar um presente no Dia dos Pais e ele vai lá, o que ele vai fazer? Ele vai lá na sua carteira, não é isso mesmo? Ele vai na sua carteira e ele então retira o certo valor que ele precisa e te dá um presente, tá? Isso, digamos aí, seu filho deu um presente para você ou você se deu o presente a você mesma? Há contradições, tem pessoas que têm a sua fé e uma fé contraditória, segundo a palavra. A palavra fala para nós que lá no livro lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8, né? Não furtarás. Então, meu irmão, não furtarás. Isso é um furto, você tirar do dinheiro de alguém, do bolso dele, tirar escondido, né? Você tirou escondido, você quis, você tirou ali, tá? E você deu um presente para o seu próprio pai. Então, você não deu um presente para o pai, você fez com que o pai desse o presente para ele, né? Então, pensa nisso, tá bom? Para você, tá? Outro detalhe interessante é você pegar o dízimo do Criador e fazer caridade. Você pegar e dar para os pobres, dar para as pessoas que estão necessitadas. O Pai não deu essa ordem para você, meu irmão. Ele deu essa ordem para quem ministra o dízimo, para quem administrasse o dízimo. O dízimo tinha que ser trazido à casa do Pai para que ele pudesse alimentar viúvas e órfãos. Mas o pai determinou uma categoria de pessoa que no passado ele chamou de levitas. E no Nova Aliança isso é chamado de apostolado ou bispado nas escrituras. Então a palavra fala que vendiam as propriedades, lembra disso? E trazia e depositava o valor aonde? Aos pés dos apóstolos. Isso é que tem que ser colocado para o meu irmão entender. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, dê o seu like aí, segue conosco, tá bom? Se você concorda com essa visão. Então, para organizar o trabalho, porque a palavra fala que virá o tempo da restauração de todas as coisas. Algumas pessoas, é como se é como se desprezasse aqueles que o pai ensinou. O pai ensinou pessoas a trabalhar corretamente. E algumas pessoas é como que tivesse uma certa inveja da posição do homem que tem o conhecimento. Eles têm inveja e querem fazer a obra desses homens. Não há como fazer. Para uma pessoa ser representante do Criador, representante do Pai, o primeiro passo é ser ensinado pelo Pai. É ser ensinado nas Escrituras, é aprender as Escrituras e colocar em prática, e não ir além do que está escrito, e fazer uma hermenêutica, fazer digamos assim, uma explicação sensata, lógica e racional. E espiritual. Não é qualquer pessoa que pode realmente ministrar o que é sagrado. Você que está pegando o dízimo e fazendo o que você quer, do jeito que você quer, fazendo assim, você está desprezando o quê? Um ministério que o Pai deixou na terra. A palavra fala que o Pai levou o cativeiro por meio do Filho e deu dons a homens. Existem homens que têm um dom. Primeiramente, ele colocou na obra apóstolos. Segundo o quê? Segundo, profetas. Terceiro, nós vamos encontrar evangelistas, não é isso mesmo? Evangelistas, tá bom? E aí, em quarto lugar, aparecerá pastores e mestres. Então, meu querido, você está atropelando o evangelho, ao invés de ajudar a pregar o evangelho, ao invés de ajudar o Pai a restaurar a verdade na terra, uma verdade universal, uma verdade realmente mundial, internacional, a começar por você também. Então você está atrapalhando, meu querido, você que é desigrejado. Por quê? Porque você está pregando para as pessoas o quê? Abandonar esses homens que têm esses dons, abandonar, sair. Você deveria o quê? Orientar, orar por esses homens, ajudar esses homens a praticar aquilo que eles aprenderam. É isso que eu, como apóstolo aqui, faço. Eu não sou contra o pastor A, B, C, D, E, F, G, H. Eu não sou juiz para julgá-lo. Quem há de julgar ele é a palavra. É o verbo que irá julgar. A palavra fala que o Filho foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, e não você. Então você que está usando o dízimo do eterno para fazer o que você bem quer, você está errado. Então quando você aponta o dedo para um pastor que erra, você também tem três apontando para você. O Pai, o Filho e o Espírito está apontando para você. Porque você não pode pegar do seu
do seu e consumir, fazer o que você quer. Você tem que tirar a 10ª parte e entregar. Devolver, meu querido, é uma expressão de o quê? De submissão. Você tem que se submeter, meu querido. O problema seu, desigrejado ou desigrejada, é não se submeter às ordens das Escrituras. A Escritura fala assim: obedecei vossos pastores que velam pelas vossas almas. Você não tem pastor. Um desigrejado fala: meu pastor é o Salvador. Não é. Você pode crer que é, mas não é. Preste bem atenção. O que o próprio Salvador falou assim, dai a César o que é de César e ao Eterno o que é do Eterno, ao Altíssimo o que é do Altíssimo. Você não pode dar para o Eterno. Não pode dizer que está dando para o Eterno quando você faz o que você quer, usando a sua modo de pensar, fora das Escrituras. Você deveria devolver para o Eterno. O Eterno tem diplomatas nessa terra, o Eterno tem um reino celestial e esse reino tem um diplomata. Imagine que nós estamos agora aqui no Brasil e nós temos um representante nos Estados Unidos, nós temos representante em todas as Américas, nós temos representante do Brasil em todos os países. Você entendeu isso agora? Então esses homens são chamados de quê? São chamados de diplomatas. Eles representam aquele país, Brasil, nos países estrangeiros. Assim o Pai tem homens nessa terra, em cada geração, ele deu dons aos homens para o representar. Esse dons que ele fala é também o quê? O dom da sabedoria dele. Então nós administramos como diplomatas do reino dos céus. Nós estamos representando ao quê? Ao nosso reino espiritual, que é o reino do Pai. Aí o que acontece? Tem pastores que, como diplomatas, que cometem escândalos. É verdade, existe. Mas isso aí, eles serão punidos. Mas não é você que vai julgar. Não é você que pode chegar e produzir juízo contra ele. Lembra do que aconteceu quando lutavam pelo corpo de Moisés, Mehushua? Lembra disso? Quando foram lá, foi alguém lá lutar pelo corpo do profeta, lembra? Disputava o corpo de Moisés, Mehushua. Lembra? Foi o anjo Micaú lá, lembra? Aquele anjo Micaú lutar pelo corpo de quem? Do profeta, né? O que aconteceu enquanto ele estava ali? O próprio ser Micaú, que você sabe, né? A grande autoridade do Pai, não produziu juízo de maldição contra eles. Então, quando você que não é pastor, você que não é apóstolo, você não tem um dom, meu querido, você não foi chamado, né? Você produz juízo de maldição contra um líder desse, contra um ungido desse, tu vai pagar preço. Você vai pagar preço. Você não deveria, né, produzir juízo de maldição contra essa pessoa. Mas sim, olha, no seu coração, o Criador te repreenda. O Criador repreenda eles. É o Criador que vai repreender, certo? Então o que acontece? Você não pode produzir juízo de maldição. Se o próprio Micaú não produziu contra Rassatão alguma palavra, não dirigiu para ele palavras ofensivas, pejorativas, como é que você vem em púlpito e você se levanta contra uma autoridade que tem o dom, que recebeu o dom? Quem deve fazer isso e quem vai fazer, ou tu achas que o Criador não vê o que ele está fazendo? Claro e evidente que vê. Você deve concordar comigo que ele vê sim. Então você não pode sair falando aos quatro ventos aí, mal de quem? De ungidos. Ungidos, preste bem atenção nisso. Você está pagando preço. Se você não percebeu, você não está bem. Você não está bem, a sua vida não é das melhores. E por quê? Porque você não controla a sua língua. Você não controla a sua língua, você que é desigrejado, desigrejada, não tem poupado palavras, você está pagando preço, irmã. Repare no que eu estou falando para você, você está pagando preço, porque com a língua você abençoa e com a língua você amaldiçoa, não é isso mesmo? E se você fala mal, você está o quê? Amaldiçoando esse homem. Você não pode fazer isso, porque a maldição vem para você. Até porque está escrito, não é isso mesmo? Que nenhuma maldição, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, não é isso mesmo? Tudo está reservado para um dia. Um dia eu serei julgado como homem do eterno, você será julgado como ovelha. Você é a ovelha, meu irmão. Você é a ovelha, meu irmão. Você é uma ovelha, você não é ungido do altar. Então não cabe a você julgar esses homens.
Tá bom? Você não cabe a você julgar esses homens, nem defamar esses homens, senão vai cair maldição sobre você, meu querido. Vai cair maldição sobre você, desigrejado. Você já está desigrejado, já é um passo, porque você, olha, veja bem agora, você prega contra pastor por conta de ser o desigrejado, você prega contra pastor, e a palavra fala claramente, a palavra fala, haverá um único pastor, e haverá, não é que haverá um único pastor, então haverá um único pastor. Vai chegar o dia de haver um único pastor, mas no entanto, enquanto nós caminhamos nessa terra, segundo a palavra, ele deu dons aos homens para pastores, doutores, para mestres, para apóstolos, e você não pode tropeçar na palavra. A palavra fala assim, se alguém não tropeçar na palavra, este é perfeito varão. O que eu estou falando, eu sou o apóstolo Sandoval, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, mas é assim que está escrito, viu? Você, veja bem, respeite o dízimo pertence ao Criador, sim, de toda a terra. Levítico 27:30. Mas isso aí é o tempo da lei. Você fala, eu falo para você, meu irmão, o dízimo existe muito antes da lei ser escrita. Já existia nos dias de Abraham e não havia lei escrita, o dízimo já existia. Mas isso aí pertence à lei de Levítico e do sacerdócio araânico, não é isso mesmo? Você vai dizer para mim, mas o dízimo pertence a um sacerdócio especial eterno, o sacerdócio de Homer Hushai, representado por quem? Por aquele ser lá, o Melquisedeque, ou Melquisedeque, assim conhecido. Muito antes do sacerdócio araânico, o dízimo já pertencia ao Criador. O dízimo pertence ao Criador e não ao homem. O dízimo não pertence ao apóstolo, o dízimo não pertence a apóstolos, o dízimo não pertence a pastores, meus irmãos, e nem pertencia aos levitas. Ele pertencia, na verdade, originalmente ao pai. O pai emprestou para o sacerdócio levítico araânico, né, aos levitas, e depois o dízimo retorna para o sacerdócio de Melquisedeque, quando o filho se declarou sacerdote do Altíssimo. E a palavra fala para nós, lá no livro de Apocalipse 5:10, que digno é de abrir o livro, porque compraste homem para ser sacerdote do Criador. O Criador Salvador, ele comprou homens para fazer sacerdote do Altíssimo. Preste bem atenção, ele se torna o meu Melquisedeque. Ele passa agora não a representar o sacerdócio levítico, mas passou a representar o sacerdócio de Melquisedeque, tá? Na pessoa do Salvador. Então ele agora é o nosso quê? Intermediário. Ele agora intercede por nós junto ao Pai. Ele agora é o sumo sacerdote dos bem-vindouros. Quem? O Messias. E ele comprou homens para quê? Com seu sangue. Para quê? Para salvar. Não, ele não comprou só homens para salvar com seu sangue. Ele comprou homens com seu sangue e fez para o seu Criador. Olha lá, Apocalipse capítulo 5, verso 10. Fez para o seu Criador sacerdotes e reis. Sacerdotes e autoridades, reis, autoridades, governo, poder, é isso. Então ele fez sacerdotes. Vai lá em Apocalipse 5:2, para você ver que Yahushua fez sacerdote, que o Messias fez sacerdote. Esse sacerdote foi para viver do altar. E ele fala em Coríntios, né? 1 Coríntios 9, verso 14. Você pode conferir em 2 Coríntios 9:14. Ele fala o quê? Olha lá. E ele diz assim: e aqueles que administram o que é sagrado. Aqueles que administram o que é sagrado. E assim ordenou quem? O Messias. É uma ordem de quem? De cima, irmão. E assim ordenou o quem? O Salvador. Aqueles que administram o que é sagrado. Então tem que ter alguém para administrar, meu querido. Pega a visão. Aqueles que administram o que é sagrado. Viva do altar. Viva do que recolhe no altar. Então é necessário haver recolhimento. É necessário haver recolhimento. É necessário haver entrega, meu querido. E você não está entregando. Aqui está seu erro. Quebrando uma ordem direta do filho. E assim ordenou quem? O que Shaul falou? O que você conheceu como Paulo? O que ele falou? E assim ordenou quem? O Messias. Aqueles que ministram o que é sagrado. Ministra o que é sagrado. Que viva do que é sagrado. Mas para isso acontecer tem que haver o quê? Devolução. O desigrejado não quer fazer isso. O desigrejado não quer entregar. Ele quer viver, fazer ao seu bem querer. Do seu jeito.
Dá para quem ele quer, quando ele quer, a hora que quer, quando não quer, não dá. E ele acha que está servindo o Pai, coloca vídeo lá, e posta vídeo na internet. E quem não conhece a palavra, acaba sendo enganado. Quem não conhece a palavra, acaba sendo enganado. Acaba por se deixar levar pelaquela carinha de humildade, né, negando a eficácia da justiça. Nós falamos com propriedade. Quem conhece as Escrituras sabe que o apóstolo Sandoval não alisa, não. Eu não aliso desigrejado. Não. Eu não aliso. Eu não aliso nem desigrejado e nem igrejado. Eu falo a verdade. Eu não fico nem do lado nem de outro. Eu fico do lado do Pai. Eu fico do lado da palavra. Se você tiver com a palavra, eu estou contigo. Se você estiver fora da palavra, eu não poderei estar contigo. Eu tenho que ser imparcial. Está entendendo? No julgamento, porque nós pais espirituais, somos representantes de um juiz. Tá? Nós somos aqui diplomatas do reino celestial para representar esse reino celestial. E o que o dízimo é, meu querido? O dízimo é o imposto do reino. O dízimo é o imposto. Foi nos imposto o dízimo para ser devolvido. Ou tu achas que no passado o povo do Pai tinha um reino e pagava imposto, e agora o Pai tem um reino e não paga mais imposto? Para com isso, meu irmão. Pega a visão, meu irmão. Tá? Pega a visão. O que aconteceu lá? Lembra da história lá do Daúde? Ele foi receber lá de Nabal, né? Isto. Exatamente. Ele foi receber de um homem chamado Nabal. Nabal não quis entregar a parte que pertencia ao reino do Pai na terra. Naquele tempo era imposto, não é isso mesmo? Tá? Isso, ó. Não vou dar. Eu vou alimentar ele, eu vou alimentar aquele homem. Olha, ele era um profeta do Eterno. Daúde ou Davi era um sacerdote do Eterno. Você sabia que ele era profeta? Que ele foi profeta e rei? Exatamente. O que aconteceu? O pai feriu ele naquela noite, mesma noite, né? E ele comia, bebia, gastava o dinheiro de Daúde, né? Fazia festa. Assim os desigrejados estão fazendo hoje, gastando o dinheiro do pai, muitas vezes até em orgia, né? Gastando como eles querem. O que aconteceu? O pai fez o coração dele endurecer e ele teve uma parada cardíaca e morreu. É isso que você quer que aconteça com você, gastando o que é do pai de maneira indevida? Pense bem, meu irmão, você está sendo avisado. Se alguém não te avisou, agora o apóstolo Sandoval está abrindo os seus olhos e os seus ouvidos, tá bom? Através do Ruha. É o Ruha que me impele a fazer isso para você, para o seu bem. Se você me der ouvido, você vai se sair bem no final, porque eu estou falando segundo a reta justiça. Nabal morreu porque o quê? Lançou mão naquilo que era sagrado, naquilo que não pertencia a ele, pertencia ao reino de El-Shuru, o reino conhecido hoje como Israel, né? Aquele reino, que naquele tempo era só o reino do Pai, era só aquele. Né? Então ele mexeu no que era sagrado, certo? Então veja bem, existe sim imposto? Tá, mas aquele ali era imposto. Mas dai a César o que é de César, dai a Daúde o que é de Daúde, e a Ialro o que é de Ialro. O que é de Ialro então? Não é imposto. Então o que é? Na palavra fala, o dízimo de toda a terra pertence ao Eterno. Isso, Levítico 27:30, o profeta falou isso, tá? Você pode ler lá, o Ruha do Pai falou isso através do profeta. Então, o imposto pertence ao Estado e você paga, você deixa de pagar o IPTU? Você não deixa de pagar o IPTU, você lança a mão do IPTU e faz o que você quer? Você sai dando IPTU, comprando arroz, feijão e distribuindo para os pobres, para as viúvas? Claro que não. Se você não der o IPTU, sua casa vai a leilão, você perde sua propriedade, se for rígido, a cobrança for correto, a cobrança você tem que pagar. Se você não paga a luz, você fica na escuridão, não é isso mesmo? Se você não paga a água, corta. Por que tu não faz isso? Por que tu pega o que é do Criador, que é do altar, que está estabelecido há séculos e séculos e séculos e séculos e séculos, que vem desde os primeiros, desde o patriarca Abraham, ele mesmo pagou o dízimo, devolveu, ele mesmo devolveu o dízimo, não é isso mesmo? Pagou, devolveu, como queira entender, tá? Mas ele mesmo fez isso. Como é que você faz isso com um dos principais pilares da fé? Um dos principais pilares do ensino, que é o dízimo. O dízimo de toda a terra. O pai não tem direito a 10% do que ele criou? O Criador não tem esse direito? Você tem que entregar, meu irmão, que é do Criador. Você tem que entregar, meu irmão, que é do Criador, porque você está trazendo maldição para a tua vida. Você está trazendo maldição, tá? Você tá acumulando bens mal adquiridos. E a Bíblia fala, maldito aquele que acumula bens mal adquiridos.
Você está adquirindo carro? Está adquirindo casa? Ah, estou, mas eu tenho meu carro, tenho minha casa, eu não sou dizimista. Mas é mal adquirido, porque ali está inserido o dízimo do Eterno. Você está usando o dízimo do Criador para comprar sua casa, comprar seu sítio, comprar sua terra, comprar sua fazenda, comprar sua mansão. Você está fazendo isso. E você está em qual situação? Como servo do Altíssimo? Não, não, não. Você não é o servo do Altíssimo, não está sendo correto, meu irmão. Põe a mão na sua consciência. Vai para Abraham, meu irmão. Abraham enriqueceu pagando dízimo. Abraham enriqueceu sendo dizimista, meu querido. Devolvendo. Aí você fala, não, mas ele devolveu uma vez só. Meu irmão, você por haver escrito uma vez só algo na Escritura, não significa que foi praticado só uma vez. E a Ruxa chorou só uma vez, se emocionou só uma vez também? Ele cantou um hino apenas uma vez? Você pode afirmar isso? Não, claro que não. Ele não cantou apenas um hino, mas está escrito só uma vez que ele cantou, ele adorou com um hino. Tá? Então você está cometendo um erro gravíssimo, meu irmão. Gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Atente para a sabedoria. Atente para a voz da sabedoria, irmão. A sabedoria está aqui na terra, irmão. Para abrir os olhos de pessoas que hoje estão desigrejadas, que foram influenciadas por pessoas, por demônios, foi influenciado por demônios, que desigreja pessoas, que leva a pessoa à apostasia. Ah, não, mas eu não vou para a igreja, apóstolo, eu não vou para a igreja porque o Criador não habita em templo feito por mão de homem. Tu lê um versículo da Bíblia, que é Levítico, que é Atos 17, 24, que Shaul, conhecido como Paulo aqui, escreveu. O que aconteceu? Tu lê um versículo, Atos 17, 24, o Criador não habita em templo feito por mão de homem. Aquele versículo, meu irmão, está te destruindo. Sabe por quê? Porque aquele versículo foi dito, sim, pela boca de um homem ungido, mas foi quando ele estava na Grécia e Atenas. Ele se referiu aos gregos, que tinha seus templos cheios de imagens. E ele falou, olha, o Criador não habita, é o Criador que fez o céu e a terra. Ele não habita em templo feito por mão de homens. Mas para Shaul havia dois conceitos de homens. Havia o homem natural, segundo a escritura que ele tem, e haveria homem espiritual. Homem natural é homem carnal, é filho de Belial, é idólatras. O Criador não habita em templo feito por mão de idólatras. De fazedores de ídolos, de adoradores de ídolos. Isso era o que estava no coração de Shaul quando ele falou, quando o pai colocou essa palavra na boca dele, quando o Ruhu usou ele. Está entendendo? Quando o Espírito usou ele. Tá? Se referindo aos gregos idólatras de Atenas, porque o seu espírito dentro de si revolvia, né? Por ver a cidade tão entregue à idolatria. Esta palavra foi usada para os gregos idólatras, homens naturais. Porque os homens espirituais, segundo a própria palavra fala em 1 Coríntios capítulo 2, né? Lá está escrito assim que para Shaul, na segundo conceito de Shaul, ele fala dos dois homens na primeira carta de Coríntios 1, 2. Capítulo 1, capítulo 1 Coríntios, capítulo 2, tá? Versículo 11 e diante, ele fala bem assim, o homem natural não entende coisa alguma. É esses gregos de Atenas lá, para essa mensagem que ele levou de Atos, capítulo 17, 24, foi para esse tipo de homens naturais, que não compreendem coisa alguma do Altíssimo, tá? Não, e a sabedoria do Eterno parece para eles loucura. Então essas pessoas que são desigrejadas, elas estão nessa categoria de homens naturais. Homens naturais que não compreendem coisa alguma do Eterno e acham que compreendem. E abre a boca contra as dignidades, como diz a palavra do Criador. Abre a boca contra as dignidades e não compreende coisa alguma do que fala. Tá? Então essas pessoas gravam um vídeo se emocionando-se para atrair seguidores, para fazer desigrejar pessoas. E deixa aí para viralizar na internet. Irmão, querido, eu peço para você, cuide da sua alma, porque o teu fim está chegando. O meu também está chegando, o seu também está chegando. Breve você vai prestar conta daquilo que você fez, aquilo que você falou. Todos comparecerão perante o tribunal do Criador e terão que prestar conta. Eu vou prestar conta dos meus e você vai prestar conta dos seus. Antes de você passar dessa vida para outro plano, você procura se converter e deixar de ser desigrejado. Sai do grupo desigrejado, volte a estudar as escrituras. Se o apóstolo estiver falando para você alguma inverdade, confere para ver se é inverdade do apóstolo, porque o que eu estou falando está escrito, meu irmão. Mas pastor pastor é cão guloso, como você tem falado, você tem postado. Mas presta atenção, irmão, nem todos os dedos das mãos, são tudo mãos aqui, são tudo aí, tá? Mas não são iguais, são diferentes, tá entendendo? Pegou a visão? Existem pessoas aqui para repreender você, para barrar você, e o Pai me usa para barrar.
a sua maneira de agir. O Pai está me usando para te corrigir, para te colocar a mensagem dele na tua vida, para você meditar e entender que haveria o tempo da apostasia, que muitos nos últimos tempos apostatariam da fé, por dar ouvidos a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então, pregar contra pastor é ensino de demônio, porque vai contra o quê? Vai contra os dons espirituais que o Pai deu aos homens. Efésios 4, 8 a 11. Pregar contra templo, irmão, vai contra o que o Criador falou. Pega Atos 17, 24 lá para dizer que o Criador não habita em templo feito por mão do homem e se referir a generalizar esses homens é errado, porque para Shaul havia diferenciação entre homens e homens. Havia homem natural e homem espiritual. Há dois tipos de homem de Belial e homem do altar. Então você não está fazendo separação e está generalizando, tá? Está indo em contradição, porque o Criador habita sim no templo. O Criador habita no nosso templo, que é o templo dele, que é o templo do Uruha. Nós sabemos disso. Mas ele também habita sim em templo feito por mão de homens espirituais. Homens espirituais. Lembra de Salomão? Para Salomão, Daúde, o pai dele, conhecido como Davi, falou assim: eu quero fazer um templo para ti. O pai falou: tu não vai fazer templo, mas o teu filho edificará templo para mim. O teu filho que há de nascer de ti, edificará templo. E o Salomão edificou o templo com mão ou com pé? Eu te pergunto para você, com o corpo todo, e a alma e o espírito, tá, meu irmão? Então pega a visão e para de ficar sendo Maria que vai com os outros, seguindo irmão A, irmão B. Porque o irmão pregou isso, eu devo crer. Porque o irmão pregou contra. Porque o irmão pregou isso, eu vou crer. Não, irmão, creia na palavra, como está escrito. Vai como o apóstolo Sandoval está falando. Daúde não construiu, mas o Criador falou: tu não me edificará templo, tu não me edificará, mas o teu filho que há de nascer de ti edificará. Nós sabemos que Yahushua Mehushai não nasceu de Daúde, nasceu do Uruha, tá? Apenas foi adotado e nasceu, foi aceito como filho adotivo, porque na verdade ele é filho de quem? Do altar, ele é filho de cima, ele é de cima e não é de baixo. Agora, Daúde era de baixo, Salomão foi de baixo e edificou um templo com as suas próprias mãos para o Eterno, e o Eterno habitou sim, ainda que temporariamente, por um tempo, ele habitou sim. Lembra disso? Lembra disso? O próprio Mehushai falou, a minha casa, está escrita, a minha casa. Olha como o Mehushai, representante do Pai, o grande diplomata do reino espiritual, falou do templo: a minha casa será chamada casa de oração. Ele chamou aquele templo de casa de oração. Mas vós fizeste covil de lobos, não é isso mesmo? Devoradores. É verdade, sim, aquele povo estava fazendo isso. Foi por isso que o Estevão irado, disse para aquele homem. Foi por isso que o Estevão disse para aqueles homens, né? Olha, o Criador não habita em templo feito por mãos de homens, porque aquele povo do passado, os sacerdotes, já tinha se tornado homens naturais, porque o Uruha não estava neles mais. Por isso que Estevão usou aquele verso bíblico que Shaul falou lá para os gregos de Atenas, para eles também, porque eles já estavam agindo como homens naturais, desprovidos do Uruha do Pai. Tá bom, meu querido? Então pega a visão, meu querido, pega a visão. Você está distorcendo toda a escritura. A palavra fala que há pontos difíceis na carta de Shaul, que os indoutos e inconstantes, é assim que ele fala, dos desigrejados, indoutos e inconstantes, desinformados, que não têm a sabedoria do Abba ou do Abi, né? Distorce para a sua própria perdição. Então você está distorcendo as escrituras. E isso é para a sua própria perdição, meu querido. Medita na palavra. Cai em si. Pare de ser desigrejado e se torne-se um seguidor de Al, um seguidor de Alcha, um seguidor do Criador, um seguidor do Eterno e da sua sagrada escritura, que tem que ser ministrada por homens que têm dons, por homens que têm chamado. Tá bom, meu querido? Por homens que têm chamado. Eu quero dizer isso para você. Pega a visão. Eu não estou aqui para te entristecer, mas sim para te alegrar. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like. Nós estamos restaurando aqui na terra toda a verdade. Toda a verdade será restaurada. Algumas pessoas seguiram homens até agora, esses homens que nasceram com dons do Pai, mas que aos poucos foram deixando o Uruha de lado. Existem muitos homens que deixaram o Uruha de lado, mas eu não vou julgá-los, não vou apontá-los. Não. Mas estão realmente deixando o Uruha de lado. Estão se tornando homens naturais. Mas enquanto o Uruha estiver em nós, a mensagem vai fluir.
Quem é espiritual vai ouvir, vai julgar, vai falar, o apóstolo Sandoval está certo nesse ponto. O dízimo pertence ao Criador, sim. A 10ª parte é pouco, porque ele me dá o ar que eu estou usando agora para respirar. Ele fez com que eu tivesse esse templo aqui, ó, esse templo físico, mas ele, o que acontece? Ele precisa de um espaço próprio dele para guardar os instrumentos de adoração, ele precisa de um espaço para poder, o quê? Para ocultar, para nós no inverno estar um local recolhido, nós precisamos de ter um local de paredes fechadas, feito de pedra assim. Abraão edificou altares, você pode ver lá em Gênesis 12, verso 8, 12:8, exatamente, começa ali edificando o templo, altar de pedras. Com o tempo, foi tendo momentos de adoração, necessidade de adoração, de guardar instrumentos, vão ter que fechar as paredes. Fechar as paredes por quê? Para não ser levados os instrumentos. Depois, com o tempo, foi feito o fechamento, teto, para que houvesse cobertura, para que as pessoas pudessem, para que não molhassem os instrumentos, né? E foi havendo, então, as paredes. Hoje há casas de orações, a qual o próprio Mehushai participou. O próprio Messias participou ensinando. Lembra que ele falou, todos os dias estive no templo e vocês não me prendeste, mas essa é a vossa hora. O Messias não pregou contra o templo, o Messias não era contra o templo, tanto é que ele ia para o templo. E aí você vê que os próprios apóstolos também frequentavam o templo. Você vê lá, percebe muito bem que os apóstolos frequentavam o templo, né? E Atos 2:46, e todos os dias estavam no templo. É isso, todos os dias estavam no templo, todos os dias do ano, já pensou? Todos os dias do ano estavam no templo, exatamente, Atos 5:42, e ensinava de casa em casa, e no templo todos os dias, ensinavam de casa em casa, mas no templo todos os dias, Atos 5:42, lembra de Atos 3:1, e era a hora nona, e Alcafo, que é o Tiago, né, que chama de Tiago, o Pedro, que é Yahucaf, também Pedro, que é Cefas, conhecido como Cefas, e o Yohanan, ia entrando no templo na hora da oração, Atos 3:1, irmão, pega a visão, aqueles homens não eram, as 3 colunas da obra do Messias estavam entrando ali no templo, eles não eram contra o templo. Para com isso, meu irmão, pega a visão, você está sendo evangelizado por quem, hein? É o mesmo Espírito que está aqui no apóstolo, é o mesmo que está na Escritura. Se eles fossem contra o templo, eles não entravam no templo, meu irmão, para ensinar, e ali eles entravam para orar, e o próprio Messias estava para ensinar e para orar, não é isso mesmo? Então como é que você vai seguir esse caminho aí? Você deu ouvido a quem? A essa pessoa que diz que é o profeta seu? Esse profeta seu não é o profeta, não tem o dom, o dom do Pai na vida dele, não, porque o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo, o Ruha do Pai é o mesmo. O Ruha do Pai está ensinando na terra. E não está pregando, porque se ele pregasse contra o templo, ele teria ensinado os emissários. Ele teria ensinado eles nunca pisariam o pé no templo. Seria o nosso exemplo. E vamos seguir o exemplo dele, meu irmão. A palavra fala assim, imitai os vossos pastores, né? Você sabe disso, né? E Aldinho, Hebreus capítulo 13, versículo 6 e versículo 17. Imitai vossos pastores que vos levaram a palavra. Você está imitando Cafos? Tu está imitando o homem que foi chamado de Pedro? Tu está imitando Yalcaf? Tu está imitando Yohanan? Não está imitando não, meu querido. Você está imitando não. Eles eram templo, mas frequentavam templo. Você não faz isso, você fala contra. Tu és um desigrejado, não é? Mas ainda há tempo de deixar de ser um desigrejado e se tornar um membro. Se membro é nosso ministério, seja bem-vindo, você vai ser aceito. Se você acredita que o apóstolo aqui foi usado para te ajudar, você se membra a nós, tá bom? Se membro e nos ajude a pregar isso. Precisamos de homens e mulheres do Brasil inteiro que me assista e veja, me julgue, pode me julgar se eu estou errado ou se eu estou certo. Eu estou falando que o dízimo, a 10ª parte, pertence ao Criador. Pertence ao Criador de toda a terra, sim. Muito antes de Mehushua. Mas é o tempo da lei. Não. A lei nem existia, ela era comunicada, mas nem existia no tempo de Abraão. Escrita não, mas ele entregava o dízimo, e ele entregou o dízimo, não só porque entregou, que aparece escrito uma vez, quer dizer que ele fez isso uma vez só, meu irmão. Tanto é que o Yalcaf lá, mais tarde, o Jacó lá, ainda menciona o dízimo. Se tu me abençoar, me dê pão, me dê água, me dê roupa, para eu vestir, né? E de tudo que tu me der, eu darei o dízimo. Olha depois de quanto tempo que o dízimo ainda continua sendo lembrado pelo
um descendente de Abraão. Como é que você fala isso, irmão? Você está falando heresia. Você está pregando heresia. Tu é pregador de heresia. Tu posta vídeo com heresia. Tu está postando vídeo com heresia. Pega a visão. Você não conhece a Escritura, irmão, profundamente. Eu estou falando para você aqui, irmão, humildemente, para você, pensando na sua vida, no seu final da sua vida. Porque você está cavando a cova da sua perdição. Tu está cavando a cova da sua perdição, pregando contra o dízimo, pregando contra pastor. É um dom do eterno, Efésios 4, 8 a 11. Pode procurar na hierarquia, ali tem hierarquia, tem apóstolo, tem evangelista. Você que prega contra a hierarquia, lá no Chamaial, céu, tem hierarquia, tem arcanjo, tem anjo, tem querubim, serafim. Aqui na terra o Filho falou, Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra como no Chamaial. Aqui na terra como no Chamaial. Mas o Messias não recebeu dízimo. O Messias não recebeu dízimo, nem recebe dízimo. Tem pessoas que falam isso. Então eu peço para você abrir Hebreus capítulo 7, versículo 8. Hebreus 7, versículo 8. Depois que tu lê Hebreus 7, versículo 8, tu te inscreve no meu canal, se filia e se torna um igrejado, viu? Se torne um congregado. E um dizimista, porque se tu lê Hebreus capítulo 7, verso 8, você vai se tornar um dizimista, porque você vai ver que aquele que vive recebe dízimo, aquele que aqui se testifica que vive recebe. Ele recebe. Mas ele recebe, então ele recebe como? Recebe, porque tem quem entrega. Se não houver quem entrega, se não houver quem devolveria para ele, ele não receberia. Então, como é que ele recebe? Ele recebe para manter esses homens que falam a verdade. Para manter os homens que falam a verdade. Mas não existe homem falando a verdade. Então, julgue a minha palavra. Pode julgar. Vai na palavra e julgue. Mas julgue segundo a reta justiça. Está entendendo? Julga. Eu estou te falando para você que o Criador faz se durará eternamente. Eclesiastes 3,14. Olha o que Salomão falou. Sei que tudo que o Criador fez, durará eternamente. Nada se pode acrescentar e nada se pode diminuir. Ouça a voz da sabedoria, pega a visão, se inscreve no nosso canal, tá bom? Que o Eterno te abençoe. Até o próximo vídeo. Vamos em frente e a verdade prevalecerá. Essa é a hora da verdade, tá bom? A hora do milagre, a hora da verdade. Nosso zap é 984-843, tá? 0634. Quiser entrar em contato conosco, nós não escondemos nosso telefone, nós não escondemos nosso zap, nós não escondemos nosso contato, diferente de algumas pessoas que você liga para ele e você não vai conseguir falar. Tá bom? Conosco nós sempre daremos nosso contato para você. Nós não estamos nos escondendo, nós temos residência fixa e estamos fazendo um trabalho transparente. Que o Eterno te abençoe.